Bom dia, boa tarde, boa noite, se vocês estão assistindo ou ouvindo esse episódio. É o terceiro das aulas sobre escravidão. O primeiro foi sobre o tráfico transatlântico de africanos escravizados. O segundo foi sobre o cotidiano da escravidão, trabalho, violência e família. E esse episódio era para ter saído semana passada também, mas eu não consegui gravar. Parcialmente por causa do problema que teve, né? Eu gravei um à toa porque ficou sem áudio, só o vídeo. E parcialmente porque, enfim, estava ocupado com uma apresentação que eu fiz ontem, né? Tá no YouTube da Escola de História, com o meu coautor Chris Ebert, sobre a relação comercial entre a Bahia e Buenos Aires nos séculos 17 e 18. Mas também eu cheguei a gente ter também porque a gente teve 3 vídeos, né? Três vídeos, episódios no canal, podcast semana passada, né? Além desses dois, também a conversa com o meu amigo Leonardo Marques, da UF. Então, nesse terceiro episódio sobre escravidão, a gente vai tratar da resistência escrava, resistência, digamos, ativa, através de fugas e quilombos. E aí uma questão, né? O que é resistência, né? Resistência já foi pensada, às vezes ela é definida de uma maneira ampla. Né? Resistência é pensada como a constituição de família escrava, resistência como a constituição, como a preservação de tradições culturais, resistência como a própria sobrevivência. Em algum grau, essa definição expansiva ela é válida. Numa situação de dominação, como a escravidão, numa situação de dominação brutal, como a escravidão, sobreviver certamente é resistir. Mas não é um tipo de resistência que, na verdade, atrapalhe o senhor. Essa obtenção de autonomia através da brecha camponesa, ou seja, da economia interna da escravidão, essa de você poder plantar para comer e comerciar, a construção de família, a construção de uma comunidade, tudo isso não necessariamente enfraquece a escravidão do ponto de vista do senhor. Então, por isso que nessa aula aqui a gente vai focar nas fugas e quilombos, que era uma resistência mais aberta à escravidão e que incomodava diretamente os senhores. Fuga e quilombo, assim como rebeliões, aconteciam em todas as sociedades escravistas. Toda sociedade escravista vai ter escravizados fugindo. E você tem, inclusive, bons trabalhos que aproveitam esse caráter sistemático, né? Da fuga, estudando, por exemplo, anúncios de escravizados fugitivos. Só que no Brasil colonial a gente não tem isso porque a gente só vai ter imprensa no século XIX. Então, os estudos de escravizados fugitivos, que tem como início no Brasil um trabalho pioneiro do Freire, né? Do Gilberto Freire, focam no período posterior ao abordado pela gente no curso. Mas na América Inglesa você tem discussão sobre anúncios de escravizados fugitivos desde a década de 1720. E aí você tem inclusive bases de dados sobre isso, estão colocando online, enfim e tal. Então é uma discussão bem interessante. Enfim, é uma temática trabalhada, enfim. Precisamente por ser algo estrutural que está sempre acontecendo. Sempre vai ter escravizados fugitivos. Você tem, às vezes, até alguns trabalhos que mostram que na maioria dos inventários você vai ter uma certa porcentagem de escravizados fugitivos, 2 a 5%, dependendo do lugar, da época, enfim. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, varia. Mas o ponto é que tem sempre gente fugindo. E os quilombos também. Que o quilombo, na prática, é uma das consequências dessas fugas, né? Quando os escravizados formam comunidades entre si. Formam comunidades para tentar se libertar, para tentar estar fora da situação de escravidão, embora muitas vezes em conexão com essa sociedade escravista. Né? E as rebeliões também. Só que as rebeliões variam muito em termos em termos de quão frequentemente elas ocorrem. Elas ocorrem diferentes fugas que acontecem em toda parte. Os quilombos e rebeliões variam muito de acordo com as situações específicas. Então é possível que um lugar tenha muitos quilombos e poucas rebeliões, ou vice-versa. Porque depende muito de certas pré-condições que a gente vai discutir nessa aula. E por que essa aula vem depois das aulas anteriores sobre tráfico e o cotidiano da escravidão, trabalho, violência e família? Porque você só entende as fugas e quilombos nesse contexto mais amplo. As fugas e quilombos, a resistência, fugas, quilombos e rebeliões tem muito a ver, por exemplo, com a proporção
de africanos escravizados. Da mesma maneira, elas têm a ver com como esses escravizados estão experimentando a situação de escravidão. Então, se você tem mais família escravizada, é provável que menos gente, você tenha menos gente fugindo, formando quilombos, se rebelando, porque eles têm mais a perder. Então, o grau de violência também provavelmente ajuda a entender essa resistência escrava mais aberta, porque ela é muito arriscada, mas se a situação é excepcionalmente violenta, isso pode ser estimulado. Então, a gente tem que entender esses momentos de resistência, eles não são coisas, explosões inexplicáveis. Eles estão ligadas a processos a processos de reiteração cotidiana da escravidão. Um problema é que como uma questão importante, um problema para ser explicado, uma questão importante, é por que as rebeliões foram muito raras no Brasil colonial, embora tenham se tornado mais comuns no século XIX. Por que elas foram mais raras no Brasil colonial do que elas foram, por exemplo, no Caribe? E aí é uma percepção de como as rebeliões variam muito, né? Enfim, qual lugar que você tem mais rebeliões? Basicamente no Caribe inglês e francês. No Caribe espanhol, na América espanhola em geral, no Brasil ou na América inglesa continental, as rebeliões, em todos os lugares as rebeliões existiram, mas foram menos comuns durante a época moderna, do século XVI a XVIII. O século XIX é outro contexto, eu vou chegar nele daqui a pouco. Por que isso? Provavelmente porque as rebeliões eram tão grandes, os obstáculos para as rebeliões eram tão grandes que era muito difícil você chegar ao ponto de realmente efetivar uma rebelião. Por que as rebeliões eram muito... Que obstáculos eram esses que tornavam as rebeliões tão difíceis de se efetivarem ou sequer de que houvesse uma mobilização, uma conspiração nesse sentido? Você tinha uma diferença entre os escravizados, uma hierarquia social dentro do cativeiro, ou seja, os interesses escravizados não eram todos comuns, não eram todos iguais. Claro que a liberdade seria melhor para eles, mas cada um tá pensando no que tem a perder nesse momento, né? Porque se podia ser tudo muito melhor, deveria ser tudo muito melhor para eles, eles também tinham uma consciência muito clara de que podia ser muito pior para eles. Eles podiam perder o que eles tinham conseguido, o direito a ter família, a residência familiar, o cultivo, certos privilégios, certos benesses que poderiam ter conseguido por causa do seu trabalho especializado, da confiança que tinham obtido do senhor. É difícil também se organizar se você está incorporando o tempo todo esses africanos estrangeiros, com quais você pode não compartilhar códigos culturais, você quer compartilhar a própria língua, você não tem laços sociais com eles que deixam essa pessoa confiante, então você tem que construir esses laços, tem que construir uma solidariedade que pudesse dar origem a uma revolta. É difícil também você se rebelar quando você trabalha 16 horas por dia, 18 horas por dia, você é extremamente vigiado e controlado, embora os graus de vigilância e controle variassem de situação para situação, né? Alguns tipos de cultivos eram maiores, em algumas regiões eram maiores também. Por exemplo, no Caribe, que você tinha o trabalho por turno, o gang labor, ele costumava ser mais... a vigilância era muito maior do que o trabalho por tarefa, onde você tinha uma certa quantidade de cultivo, que você tinha uma certa tarefa que você tinha que cumprir por dia, enfim. Então aí você tinha mais autonomia, isso variava muito. Mas a jornada de trabalho era muito exaustiva, isso dificultava a organização. Era muito difícil você se comunicar efetivamente, embora houvesse comunicação, como a gente falou na aula passada, entre essas várias propriedades, entre escravizados e senhores distintos. Então isso dificultava você fazer um movimento mais amplo, né, que era o que necessário para ter sucesso. Se uma plantação se rebelasse, como aconteceu algumas vezes, na prática você seria reprimido relativamente rápido, né? E aí a questão é essa. O poder repressivo dos senhores era muito grande, porque era toda uma sociedade construída em torno da escravidão. Então toda a sociedade podia ser mobilizada para reprimir esses escravizados rebeldes. Então eram dificuldades tão grandes, tão imensas, que a situação tinha que ser muito... que você tinha que ter condições muito propícias para a rebelião acontecer. E por que essas condições eram especialmente propícias no Caribe
inglês e francês? Fundamentalmente por causa do imenso desequilíbrio demográfico. Você tem as ilhas do Caribe inglês e francês geralmente variavam entre 80 a 90% da população escravizada. E dessa população escravizada, uma imensa maioria dela era africana e, claro, e uma maioria ligeiramente menor era masculina. Porque eram sociedades extremamente dependentes do tráfico de africanos escravizados. Em algumas dessas sociedades, como Barbados, você vai ter poucos quilombos. Então é possível também que a principal forma de resistência possível para as pessoas fosse a rebelião. Então, uma combinação, basicamente, a rebelião exigia uma maioria demográfica africana imensa, que tornasse isso possível. Aí, além disso, geralmente também estava ligado a uma presença desculpa, exigia uma maioria demográfica escrava muito grande e estava ligado geralmente a uma presença africana grande também. Além disso, ela está muito ligada também a contextos internacionais de guerras, ou pelo menos ou contextos locais de instabilidade política, que deixem a escravidão menos segura. Então, por que você vai ter mais rebeliões no século XIX, no Caribe inglês, por exemplo? Isso está muito ligado ao movimento abolicionista, porque os escravizados no Caribe inglês tinham plena consciência de que essas rebeliões geravam impactos políticos e que eles teriam aliados graças a esse avanço do movimento abolicionista nas Ilhas Britânicas e que havia pressão política. Então, certamente eles tinham consciência disso, assim como você vai ter rebeliões ligadas a guerras. Uma das maiores rebeliões pré-revolução haitiana, talvez a maior rebelião pré-revolução haitiana, foi uma rebelião na Jamaica, né? 1760, 61, se não falha a memória, chamada Rebelião de Teck, que acabou de ter um livro de um grande historiador um grande historiador de na Jamaica, que é o esqueci o nome dele, enfim, daqui a pouco me vem à cabeça. Eu tô com o Trevor Burnard na cabeça, o Trevor Burnard não estuda rebelião. Enfim, esse livro se chama Teck's Revolt. Vincent Brown é o nome dele. É um livro que saiu, acho que no início do ano, se não me falha a memória. No início do ano ou o final do ano passado, agora não tenho certeza. Enfim. Então, essa rebelião está ligada à Guerra de 7 Anos. Porque o Caribe era uma área muito afetada, porque, como eram ilhas com uma densidade imperial muito grande, né? Sempre havia temor de ataques, enfim e tal. Então, tudo isso tendia a enfraquecer esse domínio. E a Revolução Haitiana, claro, a maior de todas, está ligada à Revolução Francesa. Então, as rebeliões geralmente estão ligadas a uma combinação disso. Uma maioria demográfica escravizada, quanto mais propício à rebelião, instabilidade política ou guerras e ameaças internacionais. Então, qual foi o auge das rebeliões escravizadas no Brasil até a década da abolição em 1880? A década de 1830, por causa da instabilidade do período regencial. Depois você tem a década de 1860, ligado ao avanço do sentimento abolicionista no mundo atlântico. Você vai ter escravizados tendo plena consciência do que está acontecendo na Guerra Civil nos Estados Unidos. Tem um trabalho recente da Isadora Mota sobre isso, né? Publicou alguns artigos, tem a tese doutoral sobre isso, daqui a pouco deve sair o livro, enfim. Então, esses contextos específicos são essenciais para entender a rebelião. E o Brasil colonial é uma área que, apesar de você ter ataques de corsários, apesar de você ter a guerra com os neerlandeses, estava mais isolado, mais preservado desses conflitos internacionais do que o Caribe. Embora o conflito internacional mais importante, que foi a guerra contra os neerlandeses, tenha sido fundamental para a formação de Palmares, que a gente vai falar mais para frente no curso. Mais frente na aula. Então, essa rebelião, essas rebeliões vão ser raras no Brasil. E, além disso, você também o desequilíbrio demográfico, além desse maior isolamento, o desequilíbrio demográfico vai ser menor do que no Caribe. Se lá vai ser 80%, 80% 90% nessa sociedade, Jamaica, Barbados, Saint-Domingue, de população escravizada, no Brasil vai ser algo em torno de 50%. A concentração vai ser maior, claro, em regiões muito escravistas, né, ligadas principalmente à produção
açucareira, mas também de menor escala de ouro, e vai aumentar ainda mais no século XIX, né, que a gente já sai do curso. Você vai ter áreas como, sei lá, Vassouras, com 72% da população escravizada, a maior parte dela africana, enfim, tal, no meio do século XIX, né? Vassouras, por exemplo, vai ter a rebelião do Manuel Congo em 1838. E vai ter também conspirações, como a conspiração em 1857, enfim e tal. Então, por isso também que ajuda a entender as rebeliões do século XIX, né, no Brasil, essa maior concentração em algumas áreas. Mas vai haver algumas rebeliões no Brasil. E tem outra questão também, que eu fiquei pensando muito a partir de um trabalho recente de um historiador americano chamado Jason Sharples, que se chama The World Fear Made, o mundo que o medo criou, que é uma referência a um livro clássico do historiador marxista, depois transformado em católico conservador, Eugene Genovese, que se chama O Mundo que os Escravizados Criaram, The World the Slaves Made, o mundo que os escravos criaram. Então, nesse livro ele procura demonstrar como muitos desses relatos de conspirações provavelmente eram, pelo menos em alguns casos, gerados pela paranoia senhorial. Mas como você tem menos rebeliões no Brasil, a paranoia senhorial era menor no Brasil do que era no Caribe. Exatamente porque você não tem tantas rebeliões aqui, então você não fica pensando nisso, tão preocupado com isso o tempo todo. Mas mesmo assim você tem relatos de conspirações escravas, né? E aparentemente, quem se preocupava mais com isso, a julgar pelo menos pelo caso de Minas Gerais, eram menos os senhores de escravos do que os oficiais régios. A Carla Anastasia, no livro chamado Vassalos Rebeldes, ela relata alguns relatos ela menciona alguns relatos de conspiração, né, como 1711, 1719, 1756 e 1778. Então são quatro notícias de conspiração em Minas Gerais no século XVIII. E aí, mas aparentemente parece ter sido bem menos comuns esses relatos em outras regiões do Brasil. Aí seria o caso de perguntar por que, né, que você teria essa preocupação maior com Minas Gerais. E você teve uma rebelião em Catas Altas em 1735 também. Você também tem um caso bem excepcional, né, de um eremita que queria libertar os pardos, índios e negros do cativeiro para restaurar Jerusalém. Ele foi processado pela Inquisição, né? E além de querer restaurar Jerusalém, ele descobriu que além de querer restaurar Jerusalém, ele criticava a monarquia, criticava os impostos, criticava a igreja, criticava pelo menos alguns dos brancos, enfim e tal. E tudo baseado nessa leitura excepcional nessa uma leitura muito heterodoxa da igreja, da religião e da Bíblia, enfim. Mas eu não sei se dá realmente para pensar esse caso como uma revolta escrava, né? Porque parece ser mais iniciativa desse eremita dos próprios escravizados e não ter, digamos, realmente mobilizado, né, os escravizados. A mais famosa revolta provavelmente é a do Engenho de Santana, que a gente falou na aula passada sobre, em que eu li para vocês, né? Botei a petição dos escravizados, né? De 1789, né? Quando eles saíram, fizeram uma espécie de greve, fizeram uma demanda explícita ao poder, né? Provavelmente é isso que caracteriza essa rebelião. Você tem uma petição explícita, né? Você tem um objetivo político, né? Não é só fugir. Isso diferencia uma rebelião de um quilombo, embora às vezes eles se misturem, né? Mas as rebeliões se tornaram mais comuns no século XIX. E isso também está ligado ao contexto africano, né? Enfim, o João José Reis, o maior especialista em rebelião escrava no Brasil, o João José Reis, graças ao seu estudo, né, no livro chamado Revolta Escrava no Brasil, sobre os malês, a revolta dos malês em 1835, mas ele estudou também as revoltas anteriores, né, que o Stuart Schwartz chamou como a Guerra para Acabar a Escravidão Baiana, que é um ciclo de revolta entre 1807 e 1835. Então ela já sai, especialmente as posteriores, já sai um pouco do nosso recorte aqui, né? Mas elas estão ligadas o João José Reis diz que ela está muito ligada ao contexto africano. Você tem uma certa concentração étnica de pessoas com uma experiência guerreira na África, né? E essa experiência guerreira na África, essa concentração étnica facilitam tanto a solidariedade quanto a mobilização. Então você vai ter, né, a revolta de 1807, em que os alçais
vão elaborar um plano ousado, né, objetivando, segundo as investigações, né, eliminar os brancos, tomar o poder, escravizar os crioulos e os pardos. Ou seja, não era exatamente unificador de todos os escravizados ou de todos os negros. Né? Na prática, uma revolta étnica fundamentalmente desse grupo, os alçais, né? Como depois vai ser uma revolta mais fundamentalmente dos malês, né? Em 1835, não de todos os negros. Né? E aí, nessa rebelião, como em outras, a religião muçulmana vai ter um papel importante. Né? Aí você vai ter outra rebelião em 1809, né? Outra em 1814, supostamente com aliança com indígenas no Recôncavo Baiano. E você vai ter em 1816 uma revolta que vai durante 4 dias aterrorizar o Recôncavo Baiano também, enfim. Então, ainda a historiografia sobre a rebelião no Brasil ainda tem que, eu acho, que investigar bastante, ver o que é esse medo senhorial, investigar por que ele parece ser mais comum em Minas Gerais, investigar a relação entre os casos possíveis de rebelião e o contexto africano, ver se é possível achar outras rebeliões, enfim, ver se tem uma relação com os quilombos ou não, enfim. Ainda há o que fazer nisso aí, mas parece certo, é certo que as rebeliões foram muito menos comuns no Brasil do que do Caribe, por exemplo. Mas isso não quer dizer novamente que os escravizados fossem mais conformados aqui. Simplesmente tem a ver com as imensas dificuldades estruturais para se rebelar numa sociedade escravista. Né? Isso não vai impedi-los de fugir. E aí você tem uma imensa variedade de razões pelas quais as pessoas estão fugindo. E você tem fugas muito diferentes também. Né? Você tem fugas, por exemplo, por curto período, chamada petit marronnage, né? Uma expressão francesa, né? Que é geralmente usada na historiografia para explicar isso. Então você foge num período pequeno para protestar um castigo, para fazer uma espécie de negociação. Então não é algo que ameaça o sistema, você vai voltar. E por que o escravizado volta depois de fugir? Exatamente porque ele sabe da dificuldade de sobreviver como fugitivo nessa sociedade que está totalmente estruturada em defesa da escravidão. Então por isso, esses escravizados que fogem entendem essa fuga por curto período é algo que é absorvido pelo sistema. O cara foge e depois ele volta, porque ele está querendo marcar um ponto com o senhor e fazer uma negociação. Claro que ele está numa posição muito assimétrica, ele é muito mais frágil que o senhor, mas é um jeito dele fazer a sua insatisfação, os objetivos pedidos. E essa negociação, por exemplo, ele pode pedir um padrinho, um branco, um livre, de cor que seja, para intervir a favor dele, senhor, o fulano volta se você fizer tal coisa, se você aceitar tal coisa, aí o senhor para aceitar ou não, enfim. Claro que a gente sabe muito pouco dessas negociações por causa da escassez de fonte, né? Você tem algum relato de viajantes, alguma menção assim a esse tipo de processo. Mas você tem também outro tipo de fuga, né? Você tem fuga, o cara foge para tentar fugir para sempre, né? E aí ele vai tentar fugir, alguns vão tentar fugir e se inserir, né, nessa população livre de cor, para tentar obter a liberdade. Isso fica mais fácil, provavelmente, a partir da segunda metade do século XVIII. Porque quanto mais vai passando o tempo, mais livres de cor você vai ter. Os livros de cor provavelmente não passavam de 1, 2% da população no século XVII, na segunda metade do século XVII. Vão crescendo, talvez e aí muito chutômetro, porque a gente não tem estatísticas muito definidas para isso, né? Estou chutando a partir dos registros paroquiais e do que eu já vi na historiografia, né? Talvez 5, 10%, um pouco mais do que isso, vai crescendo na metade do século XVIII, e aí na segunda metade do século XVIII vai crescer a 20%, 30%, dependendo da região, né? E quanto mais livros de cor você tem, mais fácil é um escravizado passar por livre, né? Porque o negro não passa a ser necessária e imediatamente associado à escravidão. Então, e isso, é claro, é mais fácil nas cidades também, né? Porque são concentração de pessoas maiores, e aí você vai conhecer menos pessoas diretamente pelo nome, você tem uma circulação, uma migração maior também, e isso facilita uma pessoa passe por livre, né? Enfim. Embora também pudesse acontecer no campo, né? Você podia fugir para uma outra fazenda e passar por livre, ser ser um agregado, você podia fazenda para tentar fugir da fazenda para uma vilazinha um pouquinho maior, enfim, você tem as possibilidades, mas na cidade ela era maior, acontecia com mais facilidade, a probabilidade de se obter a liberdade acontecia. Mas mesmo as cidades eram pequenas, né? Enfim,
eram poucas dezenas de milhares de pessoas, né? Você vai ter, sei lá, Salvador no meio do século XVIII vai ter 50 mil pessoas, uma coisa assim, o Rio menos, 20, 30, enfim. As cidades de Minas Gerais, no mesmo período, no meio do século XVIII, vão ter também em torno de 20 mil pessoas, pouco mais, 30, enfim. Normalmente tudo isso estimativas, né? A gente não tem estatísticas muito precisas, tem alguns levantamentos, enfim e tal, que na verdade o primeiro censo definido do Brasil é 1172 só, já no final do Império, né? Então, mas enfim, tô pegando estimativas, enfim. Mas qual era o perfil desses fugitivos, né? Quem tendia a fugir mais? Geralmente eram mais homens do que mulheres, eram mais jovens do que, do que pessoas de mais idade, escravizados de maior idade, eram mais escravizados não especializados do que escravizados especializados, e eram mais africanos do que crioulos ou pardos, ou seja, pretos nascidos no Brasil e pardos nascidos no Brasil também. Quer dizer, obviamente não, você tinha um ou outro pardo nascido na África, né? Especialmente em Angola, por causa da presença portuguesa lá. Eu lembro que encontrei uma parda de Angola na documentação de paroquiais da Bahia do século XVII, deve ter tido outros, enfim, mas eram muito raros, né? A grande maioria, mesmo porque eles estão melhor situados, mais conexões sociais em Angola, e haveria menos chance de eles serem traficados para o Brasil, que era visto como punição lá. Por quê? O que isso significava, esse padrão? Eram todas as pessoas que tinham menos laços sociais. Quanto mais laços sociais você tivesse na escravidão, menos incentivo você teria para fugir, porque você provavelmente perderia esses laços sociais. Os homens vão fugir mais que as mulheres, porque os homens tinham a tendência, não porque eles fossem mais fortes fisicamente, mais rebeldes ou algo que vale, mas porque os homens tinham uma tendência maior como você tinha uma desproporção demográfica, os homens tinham uma tendência maior a não ser casados, não ter uma relação estável. E também a responsabilidade do cuidado com os filhos geralmente ficava mais com as mulheres. Então, menos homens tinham parceiras, menos homens tinham filhos. Então, isso também tendia a facilitar, né, essa fuga deles. Mesma coisa para os jovens, né? Mesma coisa para os não especializados, geralmente tinha uma situação, quer dizer, sempre tinha uma situação pior do que os especializados. Se você fosse especializado com uma habilidade específica, além de você tender a ter menos chance de ser africano, também haveria uma tendência maior a você não. Se você fosse especialidade específica, você teria provavelmente mais relações sociais, você teria uma situação um pouco menos pior no cativeiro, enfim, tudo isso estimulava. E os africanos, por terem chegado, não terem nascido nessa sociedade, têm uma tendência maior a ter menos laços sociais. Então, tudo isso estimulava essas pessoas a fugir. Então, o que tende a estimular a fuga é a intensidade dos laços sociais. O que significa, claro, que pessoas com laços sociais também não fugissem. Inclusive, você podia tentar fazer fugas em pequenos grupos que tinham sido organizados através de laços sociais, mas estou falando de um padrão, né? Enfim. E o que tendia a acontecer, né? Quem cuidava dessas fugas? Fundamentalmente era o poder local, as câmaras municipais. Era o capitão do mato, chamado às vezes de capitão do campo, que é uma figura que já existia no início do século XVII. Né? Eu já vi referência a ele nas atos da Câmara de Salvador para o início do século XVII. Mas a Silva Lara tem um texto clássico sobre, no livro Liberdade por um Fio, que é este aqui, que é esse livro aqui, né, organizado pelo Flávio Gomes, né, principal especialista em quilombo, falar dele depois, e pelo João José Reis. Ela tem um livro exatamente sobre esse processo, né, do singular ao plural. Palmares, capitães do mato e o governo dos escravos, né? Então é exatamente isso que ela vai mostrar aqui, exatamente o que ela vai mostrar aí. Depois de Palmares, você vai ter uma institucionalização da figura do capitão do mato, que vai ser mais organizado, vai ser mais padronizado e vai se disseminar exatamente para tentar conter, né, essas fugas dos escravizados, para impedir que se formassem novos palmares. Uma coisa interessante é que muitos desses capitães do mato, né, são imagens do século XIX, do início do século XIX, são pardos ou crioulos. Africanos devem ter sido bem mais raros, embora possa ter existido. Por quê? Porque essa não era uma atividade especialmente bem remunerada ou especialmente ou valorizada na sociedade. Então, eram grupos marginais que vão ter esse papel.
E isso é interessante como você vai ter vários esses grupos marginalizados, negros, livres, que vão ter um papel fundamental da manutenção da ordem. Cada um individualmente tá querendo melhorar a sua própria situação, mas o efeito agregado disso, coletivo, é a manutenção dessa ordem escravista. Né? Tem um artigo do Russell Wood, que é um artigo acho que 2000, 2001, não lembro, em que ele tá querendo mostrar isso, né? Enfim, como, eu não lembro o título do artigo agora, é um artigo que ele mostra como esses grupos, como esses negros livres, essa população livre de cor, vai ocupar posições como Capitão do Mato, Juiz de Vintena e outras posições desprestigiadas, mas que eram importantes para a manutenção da ordem social no Brasil escravista. Então, isso pode parecer, né? Pode parecer, claro, assim, uma espécie de traição da raça, ou alguma coisa assim, né? Numa visão anacrônica dos dias de hoje, mas por que é anacrônico? Porque você não tinha esse tipo de identidade na sociedade, né? O que um pardo, por exemplo, tinha necessariamente a ver com um pardo descendente de um pai, de uma mãe angolana e um pai português, tinha necessariamente a ver com um africano vindo da Costa Mina. Se esse pardo nasceu livre, foi liberto cedo, enfim, o que tem a ver necessariamente um com o outro? Né? Ou se alguém já está 2, 3 gerações distantes da escravidão e por aí vai, né? Então, consequentemente, não havia uma espécie de identidade comum, né? E cada pessoa tem que sobreviver. As pessoas não estão fazendo isso também porque a maioria não devia estar fazendo isso porque elas achavam maneiro. Estavam fazendo porque era o tipo de atividade que eles conseguiram sobreviver nessa sociedade, enfim. Considerando uma sociedade que era fundamentalmente excludente e por aí vai. Então, para terminar, né, a última sessão dessa aula é a formação de mocambos e quilombos. Mocambos era um termo mais comum no século XVII, quilombo no século XVIII. Eles têm uma discussão sobre a origem do termo, né, se o termo sendo africano ou não, o significado, enfim, que ainda não é algo me parece muito consensual na historiografia. Assim como as fugas e conectado a elas, né, os mocambos e quilombos eram também recorrentes nas sociedades escravistas, né? Mas eles variavam muito, né? Podia ser um acampamento provisório, né, fundamentalmente guerreiro, sempre em fuga, sem tipo de estrutura, até comunidades complexas que cultivavam, produziam alimentos, faziam comércio com uma sociedade escravista em torno deles e por aí vai, né? O que facilitava, né, o surgimento de um quilombo? Você tem alguns fatores de entender por que quilombos eram mais comuns em algumas áreas do que outros, embora fossem comuns em praticamente todo o Brasil. Então você fundamentalmente precisava de terreno de difícil acesso, por quê? Porque ele facilitava que eles se escondessem e dificultava a repressão. Uma fronteira indígena relativamente pacífica, porque senão os escravizados ficavam com medo de fugir, porque podiam ser capturados por esses indígenas, né? E esses indígenas dominassem o território em volta deles. E intensidade do tráfico, porque isso leva mais africanos, que é mais gente que vai fugir. Em áreas que não tinham todas as características, como por exemplo Barbados, que você não tinha, que é fundamentalmente uma área plana, você não vai ter quilombo, ou vai ter muito pouco. Então, é uma diferença muito grande, por exemplo, de Barbados para Jamaica. Jamaica você vai ter quilombos gigantescos que vão durar basicamente durante todo o período de ocupação inglesa na ilha, você tem quilombo, né? São de 1650 e poucos até a abolição da escravidão, que você vai ter quilombo lá. E depois a escravidão, né? Porque esses quilombos continuam, né? Embora a escravidão tenha sido abolida em 1934, entre 1934 e 38, né? 34, a abolição aprovada em 1933, 1934 a abolição na Jamaica, né? Aí tem 4 anos o sistema de aprendizagem que mantém ainda os libertos sob o controle dos senhores e isso acaba em 1838. Então, Jamaica você vai ter isso. Claro, e por que na Jamaica você tem então os quilombos mais que Barbados? Fundamentalmente por causa também dos conflitos, né? Que é uma semelhança entre Barbados e Palmares. Porque Jamaica era uma ilha espanhola que foi conquistada na década de 1850 por uma armada mandada pelo Oliver Cromwell. Esses conflitos militares, você vai ter esses escravizados fugindo, né? Aproveitando, né, no conflito entre ingleses e espanhóis, vão fugir e aí depois os ingleses vão ter dificuldade para reprimi-los, né? E isso é um paralelo com Palmares, e como eu já falei, surge antes, bem antes, no finalzinho do século XVI ou início do século XVII, né? A primeira referência a Palmares se eu não me engano, de 1603, e
mas expande bastante, parece, nos 24 anos da presença neerlandesa em Pernambuco, que é entre 1830 e 1854. Como esses quilombos eram, em larga medida, formados por africanos, embora depois pessoas pudessem nascer lá, e como eles geralmente recebiam o influxo, recebiam constantemente o influxo de africanos que fugiam para eles, os que duravam muito tempo, os antecedentes africanos vão ser essenciais para eles, né? Eles muitas vezes vão se formar a partir, eles vão ser uma estrutura política muito ligada, né, a esses antecedentes africanos. E aí, claro, você tem que saber também de onde que esses africanos vinham, porque era diferente. Então, por exemplo, no caso dos Palmares, fundamentalmente são africanos oriundos da região com Angola. E aí significava que eles muitas vezes já tinham experiência com o cristianismo, já tinham experiência com portugueses, vários deles foram oriundos do conflito de guerras que você vai ter nesse século XVII, e podem levar essa experiência militar para o Brasil. Então você tem especificidades dependendo de cada lugar. Né? Para entender a formação do quilombo, você tem que entender o que estava, como para entender a escravidão em geral, você tem que entender de onde que formaram os escravizados, de onde vieram os escravizados que formam esse quilombo, né? E o que estava acontecendo na África quando eles foram escravizados. Claro que nem sempre é fácil traçar as conexões, né? Mas a gente tem que pelo menos ter uma ideia geral para ter um contexto disso, né? Enfim. Então, fundamentalmente, eles vão se organizar, né? Por causa os meus vão começar a se organizar como um bando de guerreiros móveis, né? Com alguns antecedentes africanos. Às vezes vai se relacionar aos imbangalas em Angola, mas também tem questionamento sobre isso, enfim. Como é muito difícil fazer essa relação muito direta, né? Você tem vários debates entre historiadores, enfim. Então é algo bastante difícil, né? Da gente resolver, digamos assim. Mas o ponto é que esses africanos traziam concepções políticas que a gente tem que, pelo menos, pensar sobre elas para tentar entender esses quilombos melhor. E aí essa questão fundamental da importância da história da África, né, para a compreensão da história do Brasil, né. Então, mas para essas comunidades se estabilizarem, elas precisavam se formar como comunidades camponesas, porque elas não podiam viver só de roubo, né? Claro que a sociedade colonial envolvente vai dizer que eles eram ladrões, assassinos, por aí vai. Mas não tem como uma sociedade, ainda mais que se ela se forma, se ela dura muito tempo, ou se ela tem muita gente, conseguir viver apenas do roubo. A consequência inevitável, então, era que essas sociedades se formassem, né? Formassem tendo um caráter camponês, né? Enfim. Então elas vão passar a cultivar a terra para subsistência. E aí, se produzissem excedentes, elas vão tentar vender. Isso parece ter sido especialmente comum em Minas Gerais. Então eles podiam ter essa relação com a sociedade escravista plantando, plantando e vendendo comida, podia ter roubando, né, literalmente ou entre aspas, mulheres para sua comunidade, já que elas tendiam a se formar inicialmente com uma população majoritariamente masculina, podiam ter contatos com livres de couro ou negros ou escravizados que pudessem lhes contar informações sobre planos de repressão e por aí vai, né? Também podiam até ter contato com índios, às vezes você tem quilombos que provavelmente tinham índios também inseridos nessa sua comunidade, mas é muito difícil a gente saber isso, até pela falta de fontes, né? Porque esses quilombos não produziram fontes. Então, todos os relatos sobre os quilombos tendem a ser feitos pela sociedade colonial, pelas autoridades coloniais. Por quê que esses quilombos não deixavam fontes escritas? Porque, fundamentalmente, os africanos viviam de sociedades ágrafas, onde a escravidão não existia ou era muito pouco disseminada. Os portugueses levaram a escravidão, que foi adotada pelas elites, as elites africanas, na região com Angola, por exemplo, mas não era algo disseminado, então a maioria, provavelmente a quase totalidade dos escravizados da região da África Centro-Ocidental que chegaram no Brasil, não sabiam ler e escrever. Enfim, os escravizados aqui no Brasil também provavelmente não aprendiam a ler e escrever, né? Acho que, se não me engano, no censo de 1872, né, já no final de escravidão, você tem, sei lá, 0,1% dos escravizados sabendo ler no Brasil.
Então isso dificultava essa produção de fontes, né? Você tem algumas sociedades muçulmanas em que a escravidão, em que a leitura, a alfabetização estava mais disseminada, mas aparentemente você nunca se aprendeu, né, num quilombo esses escritos, enfim, e tal, que pudessem dar uma visão um pouco mais interna, né, das sociedades, infelizmente. Então a gente acaba sabendo muito pouco sobre como elas funcionavam, né? Então essas sociedades, né, enfim, elas vão ter lógicas próprias que, infelizmente, muitas vezes conhecem muito pouco. E conhecem melhor para o século XIX, que tem mais fontes, do que para o período colonial. A melhor síntese sobre isso, né, é um trabalho do Flávio de Santos Gomes, né, chamado Mocambos e Quilombos, que foca mais, como eu falei, no século XIX que no período colonial, mas ele é um especialista nesse período todo, né? Enfim, a dissertação, o mestrado dele, muitas pesquisas posteriores foram lidando foram trabalhando com essa questão dos mocambos e quilombos. Inclusive, uma imagem que usa, né, a hidra e os pântanos, que é a tese de doutorado dele, é uma imagem muito sugestiva para entender esses quilombos e para entender essa flexibilidade. Por quê? Por que ele chama de Hidra? Quem era a Hidra? Quem era a Hidra da lenda que você corta a cabeça e nascia duas, né? E aí por isso que ela aparece fundamentalmente, ela é o segundo dos trabalhos de Hércules, né? Que o Hércules, Heracles, enfim, né? Vai ter que cortar a cabeça, ele vai ter que cauterizar com fogo imediatamente para impedir que as cabeças continuassem se multiplicando eternamente, né? E a Hidra era uma metáfora comum na época moderna para se referir às desordens populares. Então, eu lembro, por exemplo, de uma imagem clássica do Henrique IV na França, né, que é quando acaba as guerras de religião, né, o rei que dá fim às guerras de religião, e ele está lá, a imagem dele, uma imagem meio, uma representação meio do estereótipo clássico greco-romano, então uma referência a Hércules, pisando, né, na hidra da anarquia e por aí vai. E a imagem que também tem no Brasil até o século XIX, né? Tem essa imagem do Império esmagando a hidra da anarquia também no século XIX, tanto o Dom Pedro I quanto o Dom Pedro II, enfim, tem uma outra representação sobre isso também. Então é uma imagem de longa duração que o Flávio Gomes usa, né, para se referir aos quilombos, né, enfim. Por quê? Porque quando o quilombo é destruído, muitas vezes na maioria das vezes você não aprende todo mundo, né? Você aprende alguns e muitos fogem. E aí formam vários quilombos menores posteriormente, né? Então, por isso que esses quilombos são capazes de se multiplicar, então você acha. Então você tem centenas e centenas de referências a quilombos no período colonial, né? Cada capitania geralmente tem dezenas, enfim. Então você deve ter algumas centenas de quilombos já conhecidos pelo colonial e certamente muitos outros que jamais foram identificados, né? Então isso então por isso que ele chama de hidra, porque você destrói e eles se multiplicam em 3, 4 menores, né? Enfim. Então é muito difícil você acabar, mas era impossível você acabar de vez, né, com todos os quilombos. Então, exatamente porque eles eram, por um lado, muito difíceis de serem reprimidos, e por outro, vistos como ameaçadores, porque afinal esses escravizados estavam fugindo da escravidão e ameaçando a própria estabilidade da escravidão, você vai ter uma cooperação, né, entre a monarquia e o poder local para reprimir, né? Porque isso era visto como essencial para garantir essa própria estrutura escravista na qual a América Portuguesa se baseava, né? Como é que você vai produzir, como é que você vai garantir a propriedade privada se você tem pessoas, mas que também são mercadorias, que também são propriedades, fugindo e contestando, portanto, a própria existência, né, da escravidão, ainda que não tentando extingui-la diretamente, né? Então, consequentemente, né, a coroa e as câmaras acho que o poder local, que era controlado pelas elites, vão muitas vezes se unir para financiar esses processos, né, de repressão, né? E isso vai ser também durante o século XVII e XVIII, e vai se discutir com as elites também, a coroa vai discutir com as elites como reprimir, enfim e tal. Isso é especialmente claro quando você tem a ideia de você fazer tratados de paz. Isso já aparece, por exemplo, em Salvador em 1840, em que se propõe, né, o Marquês de Montalvão propõe, por exemplo, fazer um tratado de paz, o Marquês de Montalvão, primeiro vice-rei do Brasil, fazer um tratado de paz com os quilombos no Concombo Baiano, e as elites, através da Câmara, são terminantemente contrárias.
porque isso era visto como uma ameaça para a escravidão, porque se você der a liberdade para alguns quilombos, a consequência é que todos podem conseguir todos podem pensar em conseguir essa liberdade, né? O interessante é que se pensa na possibilidade de fazer um tratado de paz, né? Isso já tinha acontecido no Panamá, na metade do século XVI. Isso vai acontecer de novo, mais famosamente, com Palmares. E é algo que foi especialmente estudado pela Silvia Lara. Eita, ficou errado aqui, depois eu tenho que ajeitar. Que é muito grande a citação. E aí ficou desestruturado, enfim. Mas deixa eu ler então. Isso é uma carta que o governador de Pernambuco dá para o Ganga Zumba, né, um dos líderes de Palmares, em 1678, discutindo a possibilidade de fazer um tratado de paz para eliminar essa guerra que já estava durando décadas e décadas e décadas, esse conflito com Palmares. E é interessante para pensar a possibilidade. Isso já tinha acontecido, isso já estava acontecendo também na Jamaica, isso já aconteceu no Panamá, e na minha época estava acontecendo na Jamaica também, a assinatura desse tratado de paz. Inclusive com efeitos similares, né? Que era o quê? A discordância entre os próprios quilombolas se isso devia ser feito ou não. Isso aconteceu em Palmares. Então, na verdade, assim, seria muito interessante, né? Uma pesquisa de história comparada, né? Entre Palmares e os quilombos da Jamaica, enfim, né? Porque como vocês estão vendo nessa aula de escravidão, acho que essa perspectiva atlântica, hemisférica, ilumina muito, né? Para entender a escravidão, porque você tem fenômenos homólogos em todas as partes, em todas as regiões, em todas as cidades escravistas. Então, aqui a carta. Em nome do príncipe de Portugal, meu e vosso senhor, vos remeto a vós, Ganga Zumba, o bem da liberdade e o perdão de viverdes há tantos anos fora da nossa obediência. E por mandardes todos os vossos filhos e família a se lançar a meus pés e pedir perdão da obediência que até agora faltastes, vos concedo que por este papel vos prometo, no que não haverá a menor dúvida, tendo por muito firme que também da vossa parte vós não faltareis ao que vossos filhos me vieram pedir e segurar, como vos nisto tudo sois os mais interessados. Parece que permitiu Deus dar-vos esta luz para ser meio de vossa salvação, e terdes entre nós tantos interesses como vos concedo, e as mais utilidades que vossos filhos experimentaram, e vós de hoje em diante achareis da mesma maneira, advertindo-vos que se com efeito não derdes cumprimento ao que me mandais oferecer no tempo assinalado deste papel que vos hei de mandar fazer a guerra pelas tropas já tenho juntas, de maneira que nenhum de vós outros há de escapar nem ter quartel, porque bem viram vossos filhos o poder que o príncipe meu senhor mandou nesta ocasião em minha companhia para vos ir acabar de derrotar de todo. Vossos filhos e família me prometeram em vosso nome que todos os negros desses Palmares e os mais potentados deles vinham nesta paz, e que vós os obrigareis no caso de que algum não quisesse fazê-la, e que prometieis entregar todos os negros que destas capitanias haviam fugido para esses Palmares. Essa era uma cláusula absolutamente essencial nesse acordo de paz, porque senão o funcionamento da escravidão ia estar ameaçado se os fugitivos pudessem garantir a liberdade, né? Então eles deveriam ser devolvidos. Também me pediram, e isso, claro, já era um motivo de conflito, né, dentro dos quilômetros, porque os que fugiram não queriam ter sua liberdade assegurada também. Também me pediram para morarem e fazerem suas aldeias o sítio que chamam Cucaú, e para vos fazer à vontade, vos concedo a dita paragem e dela vos faço mercê, ficando vós, outros moradores nela, com vossa liberdade para poder plantar os vossos frutos, e todos os mesmos lucros que têm os mais vassalos, sua alteza, que Deus guarde. Então, é um acordo que fundamentalmente se baseia no quê? Os quilombolas vão se submeter à autoridade régia, vão parar de ameaçar o funcionamento da escravidão ao devolver os escravizados fugitivos, e, se não o fizessem, seriam atacados, voltariam a ser atacados pelas tropas organizadas pelo governador. E aí o papel continua. Todos vós outros, os que fostes nascidos nesses Palmares, vos concedo alforria. Ou seja, todo mundo que nasceu em Palmares, filho de escravizado fugitivo, vai ter alforria. O que, na verdade, isso era um ataque à propriedade privada na concepção da época, porque, afinal,
Eles eram filhos de mães que tinham sido escravizados em sua imensa maioria, então certamente deveriam ser escravizados e dos donos de suas mães. E ainda alguns filhos e mulheres que cá estavam cativos para irem para o reino. Isso é interessante, né? As pessoas capturadas elas seriam exportadas para o reino para não ficarem na capitania, porque será algo que seria percebido como gerando estabilidade. Vou-los hei de tornar a mandar restituir, vai devolver esses que tinham sido capturados. E a vossa mulher e filhos, e porque o negro amaro, que lá se acha, terá receio por ser cativo nosso de vir, lhe dou a mesma alforria, sem embargo de ser mais culpado que todo, ou seja, era visto como era provavelmente um fugitivo, que era visto como uma ameaça, né, por liderar bandos, com ataques, coisas assim. E o outro aqui chamam João Mulato com cedo mesmo, ou seja, alguém nascido na escravidão, não um africano, que fugiu para Palmares. E quando alguns que se não queiram submeter a essa obediência, me avisareis logo pelos enviados que vos mando para lhe mandar fazer a guerra, como acima vos tenho declarado. E que para vós vejais a estimação que nos fazemos da gente preta, que obra debaixo da nossa obediência, vos mando esses dois, um sargento maior, uma patente mais ou menos equivalente a major, e outro capitão de infantaria, negros, né? Soldado, que melhor vos, soldados muito raros e muito antigos, porque como vós sabem a língua, melhor vos explicarão as vossas conveniências e a firmeza de todo este papel, com que não tenho mais que vos dizer. E vos fico esperando para vos fazer as honras que fiz a vossos filhos, os quais ganharam tanto nesta vinda que cá vieram fazer que já vão batizados pela graça de Deus. E espero em sua divina misericórdia que a vós e a todos há de tocar dela, para que também venhas lograr esta dita. E na vossa cidade, ou seja, chamando, né, a comunidade de quilombola de cidade, né, se vos, que eu não tenho um título, uma palavra honrosa, né, se tinha poucos estados brasileiros nessa época, se tinha fundamentalmente, sei lá, Salvador, Rio de Janeiro, acho que Filipéia da Paraíba também era, São Luís do Maranhão, Olinda era vila ainda, eu acho, e acho que só. Talvez Olinda, não tenho certeza. Que Olinda tinha ganhado um bispo, tinha acabado de ganhar um bispo em 1677, não sei se 76, 1176, não sei se já tinha virado cidade. Se vos hão de dar padres para vos ensinarem a doutrina cristã, para viver e morrer pela fé de Cristo, que é só o verdadeiro Deus. Então, é um documento de 1678. Que foi muito bem estudado, né, pela Silvia Lara na tese titular dela, né, professora emérita da Unicamp, tese chamada Palmares Cucaú, e a gente está esperando, ela publicou alguns artigos depois, né, mas a gente está esperando esse trabalho sobre Palmares sei lá, né, ela está fazendo isso desde que ela terminou o livro anterior, que é o Fragmentos Setecentistas. Então ela está uns 15 anos fazendo, né, e a gente espera que ela publique, né, o livro, que ela não tenha desistido, e que ela publique, que é um livro que vai ser certamente uma contribuição fundamental para a historiografia, como foram os artigos e trabalhos que ela fez, né, que ela publicou ao longo desses 15 anos, né, enfim. Mas não deu certo essa tentativa. Por que não deu certo? Não deu certo por dois motivos. Por um lado, porque isso gerava discórdia dentro do próprio quilombo, que algumas pessoas não queriam essa restrição à autonomia, não queriam ter que devolver esses escravizados fugitivos, e na perspectiva que certamente já estão há 70, 80 anos resistindo, 75 anos pelo menos resistindo, podem resistir mais para sempre, né? Enfim. Então, isso não vai dar certo, os conflitos vão continuar, né? Ao longo das décadas seguintes, né? Mas por que Palmares conseguiu resistir tanto tempo, né? Palmares é excepcional porque, enfim, ela vai se formar logo no início do século XVII, no início desse processo de transição para a escravidão, no meio desse processo de transição para a escravidão africana em Pernambuco, né? Vai durar muito tempo porque vai se beneficiar da guerra contra os holandeses, que torna algo de importância minoritária, né? Secundária, né? Você tá, afinal, tanto neerlandeses quanto portugueses estão lutando entre si, então fica mais difícil você mobilizar as forças para reprimir o quilombo, que aí nesses 25 anos parece que cresceu muito. A gente não sabe quantas pessoas tem. Vocês têm estimativas de 20, 25 pessoas, mas isso parece muito exagerado. Considerando que a população do Brasil no final do século XVII certamente não passava, era 200, 300 mil pessoas no máximo. Provavelmente 200 e alguma coisa mil. Então o quilombo o quilombo Palmares vai ter talvez, certamente tem milhares de pessoas, né? Os quilombolas é uma rede, né, de aldeias e de comunidades.
certamente tinha talvez 4, 5 mil pessoas, talvez mais do que isso. Mas a gente também nunca vai saber. E também, mesmo quando eles foram destruídos, né, por uma tropa de 6 mil brancos, mestiços, negros, é, que atacaram, né, com bandeirantes, com soldados, com tropas dos Henriques, soldados negros, enfim. Tudo isso vai... muita gente vai fugir, né? Não vai ser todo, provavelmente só uma pequena minoria foi capturada. Embora, como uma estrutura organizada, eles tinham sido destruídos, enfim. Então, eles vão durar tanto tempo, né? Provavelmente por causa desse contexto excepcional da guerra contra os irlandeses. E isso vai possibilitar com que eles se fortalecessem e vai demorar muitas décadas para que eles fossem efetivamente desbaratados. E aí, o antecedente, né? Os antecedentes africanos são fundamentais para entender como eles se organizaram, né? Fundamentalmente, eles eram um reino, né? Neo-africano, né? Aí, possível que eles estivessem vindo da região, com tradições vindo da região como Angola, onde era provavelmente quase todos os africanos que formaram a comunidade. Talvez eles tivessem até, tem um outro relato sobre isso, né? Tradições cristãs sincréticas, né, como existiam na própria África, né? Você vai ter um movimento sincrético da Kimpavita no final do século XVII também na região do Congo, por exemplo, né? Estudado pelo John Thornton, dentre outros autores. Ele provavelmente era como eu falei, essa rede de comunidade que era centralizado militarmente para conseguir resistir, né? E era um reino, ou seja, provavelmente um monarca, que provavelmente era eletivo também, enfim. Talvez não fosse uma coisa hereditária. É possível que houvesse escravidão de negros, de escravos que eles capturassem? É possível. Afinal, você tem escravidão na sociedade da região como Angola também. Era algo majoritário no Quilombo? Provavelmente não. É certo que existisse? Não. Também não é certo que existisse. Tem relatos como, por exemplo, o Sebastião da Rocha Pita, que menciona isso, que era um senhor de engenho baiano, enfim, e tal, ele aparentado com algum parentesco com gente de Pernambuco, enfim. Então, não é certo que houvesse. Mas também não é impossível que houvesse escravizados lá, né? Mas se fosse, provavelmente eram muito minoritários. Em Palmares, né, depois desse período holandês, se torna, embora tivesse sempre fugas, né, como você vê que está se preocupando com isso em 1878, né, já era uma comunidade fundamentalmente crioula, né? Por isso que essa alforria, todo mundo que nasceu lá, era muito importante, porque a maioria da população em 1878 provavelmente já tinha nascido nessas comunidades de Palmares, né? Enfim. Mas, por que Palmares foi... então, isso foi o primeiro motivo nessa resistência, essa resistência interna dos quilombos a essa tratado de paz, mas provavelmente também tem uma resistência interna, uma resistência muito grande dos senhores de engenho a esse tratado de paz, porque é visto como uma ameaça à escravidão. Então você tem, por exemplo, essa resistência em Salvador em 1940, mas você tem também a resistência do Padre Vieira, né? O Padre Vieira, que às vezes é elogiado como defensor dos direitos dos índios, tem uma estátua dele já que a gente comentei sobre isso, né? Tem uma estátua dele em defesa uma estátua dele meio que colocando como grande defensor dos índios em Lisboa, enfim e tal. Até discutir com um economista português que meio que queria limpar a barra do Vieira, enfim. Na carta dele falando, né? Ele estava rejeitando com o máximo de vigor o plano de um jesuíta italiano de tentar catequizar, conseguir a paz através da catequese a Palmares. E aí o que ele responde? Só um meio havia eficaz e efetivo para verdadeiramente se reduzirem a paz, né, esses quilombos, que era concedendo-lhes sua majestade e todos os seus senhores espontânea, liberal e segura liberdade. Era o único jeito de evitar a guerra. Vendo naquele sítio como os outros índios e gentios livres, e que então os padres fossem seus párocos e os doutrinassem como os demais. Ou seja, era preciso da liberdade para eles para conseguir a paz e conseguir efetivamente catequizá-los. Porém, e aqui é o importante do argumento dele, esta mesma liberdade assim considerada seria a total destruição do Brasil. Porque conhecendo os demais negros que por este meio tinham conseguido ficar livres, cada cidade, cada vila, cada lugar, cada engenho, seriam logo outros tantos Palmares, fugindo e passando seus matos com todo o seu cabedal, que não é outro mais que o próprio corpo. Cabedal, riqueza, né? Enfim,
escravizado ele tem o seu corpo, que na escravidão ele devia ser propriedade do senhor, mas o escravizado pode carregá-lo para esse quilombo e aí acabar com a escravidão no Brasil. Então seria a ruína, a destruição do Brasil. E aí por isso eu coloquei como título desse slide, né, Delenda est Palmares, né, uma referência à frase famosa, né, da guerra contra Cartago, que Cartago deve ser destruída. Né? Palmares deve ser destruída nessa perspectiva senhorial. E isso vai finalmente acontecer, depois de várias falsas afirmações de destruição, no final, 4 anos depois, né, nessas grandes expedições, com vários grupos para conseguir destruir Palmares, liderada pelos paulistas. E aqui esse texto, essa é uma citação sobre isso, quando o governador de Pernambuco escreve sobre isso. Não me pareceu dilatar a vossa majestade a notícia da gloriosa restauração dos Palmares, cuja feliz vitória, restauração é a restauração ao que eles consideravam que devia ser o funcionamento dessa sociedade, né? Então, uma sociedade restauração de Palmares significa destruir Palmares, porque, afinal das contas, Palmares era algo que eles não aceitavam na sociedade escravista. Cuja feliz vitória, vitória contra Palmares, não se avalia por menos que a expulsão dos holandeses. Por isso que, 20 e tantos anos antes, né, 25 anos antes, o Francisco de Brito Freire tinha chamado o Palmares de os holandeses de outros palmarianos de holandeses de outra cor. Exatamente porque eles tinham que ser, porque eles eram uma ameaça militar tão grande, né, e mais duradoura do que Palmares, né? E, enfim, e aí você tem, na verdade, mas Palmares está destruída não significa que tenha acabado. Você vai ter comunidades na própria região de Palmares, né? E você vai ter o medo de Palmares posteriormente em outros lugares, né? Você vai ter por exemplo, essa carta do Conde de Assumar, né, que apareceu aqui, né, na aula anterior como esse governador racista, né, e um tanto autoritário de Minas Gerais. Sem uma severidade muito reta contra os negros, poderá suceder que um dia seja este governo teatro lastimoso de seus malefícios e que suceda o mesmo que nos Palmares de Pernambuco, ou muito pior, pela diferente liberdade que os negros têm neste governo, sendo certo que não é verdadeira escravidão a forma em que hoje vivem, quando com mais propriedade se lhe pode chamar liberdade licenciosa. Então ele está reclamando da autonomia que os escravizados têm na cidade mineradora e que se eles não forem reprimidos e controlados, eles podem se rebelar. Como falei, como eu já tinha tido notícias de conspiração, que isso podia transformar Minas Gerais num outro Palmares, enfim, aí também seria uma destruição, lembrando da importância do ouro na sociedade mineira e por aí vai, né? E você vai ter um monte de quilombos, muitos quilombos, em Minas Gerais também. Essa carta, acho que se refere, se me falha a memória, um quilombo em Minas Gerais, né? É interessante porque ele mostra também como é que se organizava esse quilombo, né? Destacavam continuamente partidos, grupos, né, de 20 ou 30 negros que executavam roubos e crudelíssimas mortes. Alguns partidos se apanharam e posto lhe fez justiça, né, retornando à escravidão ou matando. Né. Não foi bastante remédio. Antes aumentou o número de negros aquilombados e chegou a tanto que, segundo os melhores cálculos, passavam já de 1000 negros e grande número de negras e crias. Unido este poder, elegeram rei e formaram um palenque. Palenque, curiosamente, é o termo em espanhol o termo usado na América Espanhola para mocambo, né? Enfim. Porque o homem extraordinário está usando, não sei. Formaram um palenque assaz forte e, terminando-se a aparecer, o fazem com a insolência de queimar vivendas, matar os senhores delas, forçarem as famílias e levarem os escravos que entendem como próprios recrutas. Não como escravizados, mas como recrutas, né? Para esse quilombo, né? Enfim. Então, então é interessante como você tem, no final das contas, essa monarquia eletiva militarmente organizada. Né? E é claro que ele vai enfatizar as violências, né? Porque ele está querendo enfatizar a repressão e é um escravista, um cara que quer defender a escravidão. Né? Então é claro que ele vai ver dessa maneira essa comunidade. É claro que essa leitura sempre desses escravocratas e os quilombos é muito enviesada. E, além de execuções, eles vão ser muito violentos também. Que esse é um alvará pouco anterior a isso. Né? Eu, o rei, faço saber aos que este alvará virem que, sendo-me presentes os insultos que no Brasil cometem os escravos fugitivos, a que vulgarmente se chamam calhambolas, passando a fazer o excesso de se juntarem em quilombos, o excesso para eles é quilombos, não é a escravidão em si, evidentemente. Ei por bem que todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente,
se lhes ponha com fogo uma marca em uma espádua com a letra F, que para este efeito haverá nas câmaras. Marcar como se marca gado, né? Com ferro quente, assim. Nas costas. E quando se for executar essa pena, for achado já com a mesma marca, se corte a orelha, para ficar ainda mais visível, né? A marca nas costas seria muito visível, porque muitas vezes você está sem camisa, né? Enfim. Mas ela podia ser escondida, mas a orelha seria praticamente impossível, né? Quando você corta a orelha, e doía mais, enfim, também, né? Uma deformação mais visível, né? Enfim. Então isso dá uma noção, essas duas cartas, esses dois documentos dão uma noção da violência, né? Da repressão de escravidão, assim como a carta do padre, né? Do padre Antônio Vieira, né? Você tem alguma argumentação, como do Donald Ramos, isso inclusive aparece, né, no texto do Rafael Marques, Dinâmica da Escravidão no Brasil, né, que é o texto para aula sobre sociedade, né, que enfim, que vai ser a próxima aula que eu vou gravar, inclusive. Ele vai afirmar que os quilombos forneciam uma espécie de válvula de escape, né? Por que você não podia não ter tantos quilombos? Você tem tantas centenas de quilombos, né? Enfim, que esses quilombos podiam funcionar como uma válvula de escape no sentido de que a escravidão era uma panela de pressão, mas como é que essa panela não explodia? Esses quilombos, as pessoas tinham mais tendência a se rebelar, como elas podiam fugir e formar quilombos, elas tendiam a fazê-lo em vez de contestar diretamente a escravidão através de rebeliões, porque você tinha uma chance maior de sobrevivência e de liberdade num quilombo do que você tentando confrontar frontalmente o poder escravista, né? Enfim. Mas às vezes você tem misturas, né? Você tem, por exemplo, um quilombo que foi estudado por uma terceira no mestrado, né? Acho que é Lara do Melo dos Santos, né? Na UFBA, em Camamu, no sul do atual sul da Bahia, que em 1991, em que ela diz que os quilombolas liderados por pardos, né, ameaçaram povoados e gritaram, né, morte aos brancos, viva a liberdade, que é até um tipo de grito que você vai ouvir com frequência, segundo os relatos, nas rebeliões de 140, 150 anos depois, no período regencial, no Império Geral, enfim. Então, enfim, é uma possibilidade que os quilombos servissem, como a alforria também, que a gente vai falar depois, tivesse essa função tivesse essa consequência de válvula de escape, que são esses caras todos, né? Esses milhares e milhares de pessoas que fugiram, alguma experiência guerreira, com poucos laços sociais, se não tivessem como fugir, eles poderiam perfeitamente ter se rebelado. Mas enfim, sociedades com muitos quilombos também conheceram rebeliões, né? Como por exemplo o Saint-Domingue, que vai virar o Haiti, né? E inclusive se tenta fazer esse tipo de relação, em alguns autores tentam essa relação entre os quilombos e a rebelião posterior, como se os quilombos criando uma cultura de resistência que pode explodir depois na rebelião. Eu não sei, a ideia de válvula de escape faz bastante sentido. Faz bastante sentido para mim, mas não é algo consensual na historiografia, né? E o Brasil era a área com mais quilombos. Ele combinava todas essas características né, favoráveis aos quilombos, né? Ele era muito grande, muito maior que as ilhas, né? Ele tinha muitos africanos, né? E nas principais áreas com muitos escravizados, a fronteira indígena era pacífica. Então tudo isso vai estimular essa formação de quilombos que vão ser muitas centenas no período colonial e outros centenas no século XIX, né? Enfim. E aí você tem muitas comunidades descendentes de quilombos nos dias de hoje, né? Embora seja difícil muitas vezes determinar, né? Quando que esses quilombos se formaram, né? Muitos parecem ser originários do século XIX, enfim. É difícil determinar isso, mas aqui um gráfico, né, da Fundação Palmares, antes de ela ser liderada por um cara que era completamente contra as intenções da Fundação Palmares, como no governo atual, que ela fazia esse trabalho de relação, suporte aos quilombos, por aí vai, né? Enfim. Então você tem muitos quilombos no Rio, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, todas as áreas com uma densidade escravista muito grande, né? E com uma topografia que facilita isso. E aí, só para terminar, né? Enfim, tem uma visão literária do quilombo que eu acho interessante para a gente terminar essa aula também. Os escravos pretos lá, quando dão com maus senhores, fogem, são salteadores e nossos contrários são. Então, esse português, nesse poema, ele coloca o problema do quilombo no mau senhor. Claro que isso é uma visão que não questiona a legitimidade da escravidão, como quase ninguém questionava nesse momento, na América Portuguesa.
Mas, na verdade, não tem um mau senhor. A escravidão que é ruim. Todo tipo de senhor na escravidão vai ser, inevitavelmente, ruim, porque, embora alguns pudessem ser mais psicopatas do que outros, porque, no fim das contas, a escravidão se baseia no quê? Na violência. Então, esses escravos entranham-se pelos matos e, como criam e plantam, divertem-se, brincam e cantam, de nada tem precisão. Então, ele reconhece que esses escravizados não estão vivendo, né, só da guerra, da violência. Eles criam e plantam. E eles têm uma vida feliz entre si. Então, é quase como se fosse um paraíso, né? Vêm de noites e as arreais e, com indústrias e tretas, seduzem algumas pretas, com promessas de casar. Então, eles não roubam as negras, eles as convencem, convencem-nas a ir para o quilombo. Elegem logo rainha, e rei é que obedece, e rei é quem obedecem. Do cativeiro se esquecem, toca a rir, toca a roubar. Eis que a notícia se espalha do crime e do desacato. Caem nos capitães do mato e destroem tudo, enfim. A impressão que dá é que ele até fica um pouco de pena, né, desse pequeno paraíso terrestre ter sido destruído, enfim. Então, embora, claro, ele não fosse alguém, um abolicionista, alguém contrário à escravidão, alguém que legitimasse a violência escravizada ou nada do gênero. Mas acho que é uma citação interessante para a gente terminar a aula de hoje. Então, brevemente, eu espero, no dia seguinte ao que esse sair, eu devo já lançar, vou gravar amanhã de manhã, devo sair a próxima aula, e a esperança é que essa semana também eu consiga gravar nos próximos dias também 4 aulas. Essa aula, depois vai ter a aula sobre sociedade escravista, as formações do século XVIII, as formações das alforrias, vai ter aula sobre família e gênero, e vai ter também a aula sobre religiosidade. Brancas, negras, cristãos novos, por aí vai. Então são essas três, essas são as próximas 3. É isso, pessoal. Obrigado quem ficou até aqui. Até a próxima.